Hey guys, let's talk! Hoje eu vou falar de um assunto super simples com vocês, que são indefinite articles, que são os artigos indefinidos. Quem são esses? São aquelas letrinhas que vocês normalmente veem em um monte de texto, que é o A e o N. Vamos entender como que usa, o que significa, do que se trata, beleza? Vamos lá. Primeira coisa, o que significa A e N? Significa a mesma coisa. Eles não têm diferença em tradução. Os dois significam um e uma. Logo, se eles significam um e uma, eu só vou usar para substantivos que estejam no singular e que sejam contáveis. Afinal, se eu estou dizendo que é um, eu já estou contando, certo? Substantivos contáveis e que estejam no singular. Então, se os dois significam a mesma coisa, uma, qual a diferença? Ou como que eu uso essas duas palavrinhas? Muito bem, o A eu vou usar antes de palavras que começam com som de consoante, né? Que é esse A. Em algumas situações vocês vão ouvir com pronúncia de A, outras situações vocês vão ouvir com som de A e tudo bem. I'm a teacher, por exemplo, nesse caso ficou com som de A e tudo bem, beleza? Então tá, então eu vou usar este A, antes de palavras que começam com som de consoante. Como assim com som de consoante? Todas as consoantes têm som de consoante? Não necessariamente. No caso aqui, vamos considerar, por exemplo, o H. O H é uma palavra que tem hora que ele vai ser pronunciado como in house, home, horse. E neste caso, quando ele tem esse sonzinho de ele é considerado consoante, ok? Em outras situações, ele é um H mudo. Como assim? Ele não é pronunciado. Isso quer dizer que o som da palavra começa na primeira vogal. E podem ficar tranquilos, porque só temos 4 palavrinhas que se encaixam nestes termos, que são hour, horas, honor, honra, honest, honesto e heir, que é herdeiro, ok? Então nós temos apenas essas 4 palavrinhas que são com H mudo. O restante das palavras com H no início da frase será pronunciado, beleza? Já deu para facilitar, hein? Bom, vamos lá. E o segundo caso é o caso do N. N eu vou usar antes de palavras que começam com som de vogal. An apple, an elephant, né? Então, como assim som de consoante, som de vogal? A boy, a teacher, a husband, a girl. Vendo? Todas essas palavrinhas começaram com som de consoante, então usei A antes delas, né? Ou A em algumas circunstâncias. Então, no caso de N, antes de palavras que começam com som de vogal. An apple, an elephant, por exemplo. An hour, que é o caso da palavra que começa com H sem som. An honest man, um homem honesto. Ok. E tem algumas palavrinhas que começam com vogal, visualmente, mas não tem som de vogal, que é aquelas palavrinhas que começam com U, por exemplo, só que a pronúncia delas é you. Uniform, university. Então, para essas palavrinhas, considera que esse U sound é um som de Y e não um som de U. Diferente, por exemplo, de outras palavras que começam com U e elas são consideradas som de vogais. É o caso de umbrella, de ugly thing. Então, são palavras que mesmo que começa com a letra U, esse U vai ter som de vogal. O meu U, então, ele só passa a ser considerado som de consoante se eu estiver pronunciando ele com som de you. Então, eu digo a university, a uniform, an umbrella, an ugly object, ok? Facinho, né? Então, A eu vou usar antes de som de consoante, N vou usar antes de som de vogal, ok? Beijo, pessoal! Deixe os seus comentários aí se ficou alguma dúvida, se querem mais sugestões, ok? Conto com você. See you soon! Bye bye!